Boa noite, gente. E aí, tudo bom? Boa noite. Tranquilo? Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Rodrigo tá aí, olha só. Temos um estrangeiro de Aurora. E aí, gente, como é que tá o som? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Muito bom. A gente vai esperando alguns minutinhos, o pessoal está entrando aí. Deixa eu tentar virar o computador mais para cá para ver se eu fico mais tempo olhando para vocês, né, do que para o computador. Então vamos esperar mais uns minutinhos, só para o pessoal ir entrando aí, chegando, e a gente já começa daqui a pouco. Essa galera que está entrando aí, estou reconhecendo alguns que estão aparecendo, mas é o pessoal da Muni ou o Josiel? Ah, tá, está na conversa aí. Desculpa, tava numa ligação aqui. A galera da Munil tá chegando aí, cara. Eu acredito que tem uma galerinha aí já da Munil. Legal. Ó, o Nicolas. E aí, gente? E aí, Fabiano, tranquilo? Beleza? Beleza? Eu acho que a galera deu uma debandada hoje, hein? Ah, é, mas o pessoal também já está... O pessoal está meio cansado, né, de coisa online, né? Todo mundo... Tem uns amigos meus aí, a galera fala, eu quero encontrar gente, estou cansado, cara. É difícil. Nossa, é verdade. Muito verdade. Faz parte, né, cara? É. A Deise leu uma reportagem hoje que Florianópolis é o novo epicentro, foco aí da... Pois é, eu vi isso também, cara. Estava ouvindo uma história dessa aí também, que estava dando um pico aí em Floripa. E aí, Lauren, tudo bom? Saudade? Oi, tudo bem? Pois é, né? Olha a coral, que legal.
E aí, Coral? Oi, prazer. Tudo jóia. A Coral é do Alt Campus. Ela está fazendo treinamento lá de universitários. Que a gente, Sim, treinamento eu sou não, da, ela é obreira, né? eu sou da Venezuela, eu sou obreira da Jucum, sim. Isso. Ela é parte da equipe lá do Alt Campus, lá aquele curso que a gente está fazendo em parceria com a CRU, com o pessoal do Dunamis, do FIRE Universitário. Algumas missões universitárias estão fazendo um treinamento, um curso de capacitação, e a Coral é obreira lá também, missionária, que está auxiliando lá, né, nos grupos, facilitando lá. Talvez alguns aí do Alt Campus acabem entrando daqui a pouco. Então tá, gente, vamos começar então, né? Boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos. Ali a mamãe está ali do lado do Josiel. 7 meses, né, Deise? Eu lembro da Elisângela nessa fase, só dormir de lado agora. Incômodo, né? Mas bom que passa logo. Então tá, gente. Boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente vai dando início e daqui a pouco o pessoal foi entrando aí, eu já deixei automático para o pessoal ir entrando aí sem precisar de permissão. Então a gente vai começando aqui, quem for chegando vai correndo para acompanhar a gente, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, obrigado galera da Munil aí que está com a gente nessa noite aí, topando aí de estar fazendo essa reunião da Munil junto aqui com a gente, né, com essa aula de justiça. E falei para o José, o legal é que a gente acaba se encontrando aqui, né, podendo se ver um pouquinho e matar a saudade, né? Então, sejam bem-vindos, obrigado por separar essa noite para a gente poder bater um papo, conversar um pouco sobre justiça. Vamos orar então, para a gente começar? Então eu vou pedir, ô José, ora para nós aí, você que é um cara assembleano, que veio da Assembleia de Deus. Prepara que o fogo vai descer. Da oração. Então vamos lá. Pai querido, a gente te agradece pelo momento que vamos ter agora de reflexão. Deus, a gente pede que o Senhor use o Fabiano poderosamente com essa mensagem, com essa reflexão que ele vai trazer. Deus, usa a boca dele para falar o nosso coração, também abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, Senhor, para que a gente Amém. possa receber a Tua palavra e esteja conosco também, nos conduzindo em tudo. Colocamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Ok, como é que vai funcionar? Eu pensei da seguinte maneira, a gente dá início agora, a gente faz aí uns 40 minutos, 45 de exposição, eu vou apresentar para vocês algumas coisas e aí depois a gente pode abrir para a gente perguntar e a gente poder comentar, debater, falar um pouquinho, tá? Então eu estou pensando aqui no máximo a gente ir até 9h15, assim, no máximo terminar 9h15, estourando 9h30, se o assunto render, tiver muita pergunta, o pessoal se empolgar aí. Mas a minha ideia é seguir aqui uns 45 minutos e depois a gente deixar aberto para a conversa, tá bom? Daí a gente vai indo vendo até onde vai. Minha previsão é 9h15 terminar. Mas se a gente continuar aqui, a gente vai seguindo um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. A gente não vai ver muito slide assim, algumas coisas que eu vou passar aqui só para a gente falar um pouquinho, levantar algumas questões, depois a gente vai ficar batendo um papo, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Bom, antes, aliás, me pediram, meu Deus, estou esquecendo aqui, antes que eu me esqueça, deixa eu falar para vocês. Então, essa aula aqui, né, de justiça, ela faz parte da campanha, né, do Pacto de Justiça, que é o ministério que a gente tem aqui na Jucum. É um ministério que começou lá nos Estados Unidos, o pessoal da Jucum lá dos Estados Unidos, viajando, fazendo práticos, missionários. Eles chegavam em alguns países do mundo e eles começaram a se deparar com algumas realidades sociais, né? De pobreza, tráfico humano, principalmente prostituição infantil, no Camboja, na Tailândia, aquela região ali do sul da Ásia. E aí, ao retornar para a base missionária, essas equipes começaram a ficar muito inquietas e com o desejo de fazer algo mais, né? Além de pregar o evangelho e fazer um estágio
de missões nesses países. Eles começaram a sentir realmente o desejo de retornar e fazer coisas mais de médio e longo prazo. E aí eles começaram a orar, né, orar sobre isso, e no meio das reuniões de oração, de intercessão, começou a surgir um desejo de fazer justiça. E aí Deus começou a falar na palavra, começou a trazer textos, eles começaram a descobrir coisas na palavra de Deus. E uma das coisas que foi muito marcante que Deus falou com eles foi sobre Isaías 61:8, que diz: Eu, Senhor, amo a justiça e odeio todo roubo e toda maldade. E aí, quando essa palavra veio, eles entenderam que a justiça é algo que Deus ama e que nós precisamos amar também, né? Se o Senhor ama a justiça, nós temos que amar aquilo que Deus ama. Então, a partir disso, começou a mexer bastante com o pessoal e eles começaram a perguntar a Deus como que a gente começa, por onde que a gente começa fazendo justiça. E aí Deus trouxe algo muito legal, uma sacada muito interessante. Deus falou: comecem dando um passo de cada vez. Comecem dando um passo. E dar um passo tem a ver com você, dar um passo é uma coisa perto de você, né? Tá aqui, né? Do lado. A gente pensa em mudar as coisas, fazer justiça com grandes projetos, grandes iniciativas. E, na verdade, Deus falou: comecem com os vizinhos, comecem com as pessoas do bairro, comecem com o que está perto de vocês. Façam justiça um passo de cada vez. E aí surgiu essa ideia, passos de justiça, que é a ideia de motivar, né, as pessoas, os cristãos, a estarem dando passos, começando com aquilo que está bem pertinho de você, dando um passo, né? Algo muito legal que eu vi lá na Turquia, o pessoal estava na quarentena, morando em apartamentos, lá os missionários, e aí Deus começou a inquietar eles de começarem a falar com os vizinhos. E aí eles começaram a descer os apartamentos e bater nos vizinhos. E eles foram descobrindo que tinha vizinhos ali, por exemplo, idosos, que nem estavam conseguindo fazer compras. Outros que estavam realmente desempregados, que não tinham nem grana. Isso na Turquia, tá? Istambul. E aí eles começaram a juntar grana e levar a cesta básica para os vizinhos. E isso foi muito legal, porque daí começou a abrir portas, inclusive para dialogar com esses vizinhos muçulmanos, e aí foi uma oportunidade de evangelizar, né, e de poder mostrar de forma prática o amor de Deus, né? Então, assim, são pequenas ações que a gente às vezes deixa passar batido. Então, isso é passo de justiça, então esse ministério começou lá, e aí um dos primeiros passos que eles fizeram foi criar um guia de 30 dias, um manual de oração, onde você aprende sobre justiça, ora sobre algumas questões, e é desafiado a agir e também a apoiar organizações cristãs que já atuam pela justiça. Então, esse manual saiu em 2012, 2011 ou 2012, se eu não me engano. Eu tive contato com ele em 2012. Quando eu conheci totalmente em inglês, eu achei muito legal. Eu falei, cara, a gente precisa ter isso em português. Aí eu desafiei a nossa equipe aqui. E aí, em 2013, a gente traduziu o primeiro manual, lançamos. Foi muito legal, assim, espalhou no Brasil todo. E esse ano agora, 2020, a gente fez uma reedição atualizando os dados, né? A gente teve que fazer todo um trabalho de pesquisa, de atualização, de conferir dados, de montagem, né? Então, a gente lançou esse ano um novo manual, Passo de Justiça, inclusive mais atual do que o que eles têm nos Estados Unidos, né? O coordenador dos Estados Unidos até falou com a gente: vocês podem ajudar a traduzir para o inglês aí, para a gente poder ter aqui também nos Estados Unidos? Então, a gente vai agora começar a tradução para o inglês e também traduzir para o espanhol, para a gente poder... O nosso aqui do Brasil acabou ficando mais atual, né? Então, a gente vai acabar servindo outras nações também. Então, é isso, gente. Isso é passo de justiça. E nesse mês de outubro, a gente separa o mês de outubro para ser um mês de conscientização, onde a gente fala sobre justiça, onde a gente levanta, né, esse manual aí, a gente divulga, né? Então, a gente repaginou esse manual para divulgar nesse mês de outubro, para lançar nesse mês, tá? Então... essa aula aqui faz parte dessa campanha de Outubro de Justiça. Eu não sei se alguém de vocês já entrou lá no site, já baixou, o manual ele é gratuito, ele é em PDF, tá? E vocês podem entrar lá no site Jocum Floripa, /Passo de Justiça, e lá você preenche o teu nome, o e-mail, e você já tem acesso na hora ao guia de 30 dias em PDF, você baixa ele e você pode fazer. Esse guia é permanente, tá? Não é um guia assim só para outubro, você pode usar o ano todo e pode usar da maneira que você quiser também, tá? A ideia do mês de outubro é só para divulgar, tá? Ok? Dito isso, feita a parte que eu tinha que fazer aqui que o pessoal me pediu, vamos começar a nossa aula, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui.
Estão vendo aí? Tá ok para vocês? Ok, então vamos começar. A ideia da escadinha, né, é porque cada vez que você dá um passo de justiça, cada vez que você faz uma pequena ação de justiça, você fica mais próximo do coração de Deus, né? Você conhece mais o caráter e o coração dele. Então, a ideia é de juntar justiça com espiritualidade, tá? Então, vamos lá. Justiça. Essa aula de hoje eu tirei algumas coisas desse livro do Timothy Keller, tá? É um livro muito bom, não sei se vocês conhecem, Justiça Generosa. Ele trabalha muito legal o conceito de justiça no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e ele faz algumas reflexões para a sociedade de hoje. É muito legal esse livro, né? Vocês conhecem o Tim Keller, né? Bem conhecido. E também esse livro aqui do Darren Miller, que ele só existe em espanhol e inglês, que é Reformulando a Justiça Social. A gente está traduzindo ele para o português para lançar na editora da Jocum. Darren Miller é um cara assim, muito bom na área de cosmovisão cristã, já tem falado aí muitos anos, em muitos temas. Tem um livro dele excelente sobre mulher, que ele fala sobre a questão da visão da mulher, né, na cosmovisão bíblica. Ele tem sido um cara assim, muito atuante nessa área de defesa da mulher. Tem um livro dele sobre vocação também, que ele trabalha sobre a cosmovisão bíblica de trabalho e vocação. Inclusive, vocês conhecem o Vocari, né? O Vocari, o Congresso lá de Missões Jovem, né? O Vocari ganhou esse nome, né, muito devido ao livro do Darren Miller, porque o Darren Miller foi o primeiro preletor do primeiro Vocari que aconteceu no Brasil, por causa do livro dele, Vocação. E aí acabou pegando esse nome e o pessoal não queria colocar Congresso Jovem Brasileiro de Missões, aí acabou pegando o Vocari, né? Então, quem participou vai lembrar do Darren Miller. Esse livro é muito bom também, a gente vai trabalhar um pouquinho nele, principalmente quem é estudante de serviço social ou ciências sociais. Esse livro é muito legal, porque ele trabalha bastante sobre a história do conceito de justiça social, tá? E ele resgata um pouquinho o conceito bíblico. Nesse livro do Darren Miller, ele começa levantando uma questão interessante. Ele fala de duas gerações. Ele fala da geração mais jovem, geração de hoje, que é aquela geração que entende que os seguidores de Jesus deveriam ser os mais preocupados com a justiça social, né? Isso a gente sabe, né? A gente sente, principalmente no meio universitário, né? Os jovens têm essa inclinação, eles sabem que nós precisamos estar envolvidos com a justiça social, isso faz parte da fé cristã, faz parte do mandato bíblico. Mas acontece que a geração dos seus pais, a geração um pouquinho anterior, era uma geração mais preocupada, principalmente com a evangelização e com a implantação de igrejas, que dava mais ênfase a isso. Nós precisamos evangelizar, ganhar almas, né? Precisamos alcançar os perdidos e preocupado em implantar igrejas, né? O serviço de evangelização. A minha pergunta qual das duas gerações estão corretas? Qual das duas ênfases devem ser a ênfase principal da igreja, né, do cristão? Se preocupar com a justiça social ou se preocupar com a evangelização e implantação de igreja? Qual é o principal, né? Essa foi uma grande discussão lá em Lausanne, né, quando teve o Congresso de Lausanne, que se discutiu muito sobre isso lá em Lausanne, em 74. Foi o primeiro encontro que teve uma representação de pastores latinos, estava naquele fervo da teologia da libertação e tinha um anseio, né, pela questão da justiça, que o evangelho não pode ignorar as realidades sociais. Então, essa foi a grande discussão, ok? Mas hoje a gente tem esse embate, né? Os mais jovens preocupados com justiça social, e eu compartilho com essa preocupação, porque a gente realmente vê na Bíblia, né, a preocupação de Deus com o pobre, com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, né, com os vulneráveis, né, o quarteto da vulnerabilidade que a Bíblia apresenta. Mas, por outro lado, também a gente tem o imperativo da proclamação do evangelho, da evangelização. Então, mas isso acaba sendo uma disputa na igreja, né? Eu já encontrei pastores, isso na minha própria denominação, pastores que, quando a gente falava sobre justiça, o pastor dizia assim, mas eu não concordo muito com essa questão de justiça social, da gente ajudar as pessoas, o pobre. A gente vai para uma comunidade, faz saneamento básico, a gente ajuda na renda, a gente pode fazer projeto social, mas aí ninguém se converte, ninguém vai para a igreja. O que adianta a gente continuar investindo ali em saneamento, em alimentação, em geração de renda,
se ninguém está se convertendo? Eles vão se alimentar melhor, vão trabalhar melhor, vão viver melhor, mas quando morrer vão para o inferno. Eu não vejo sentido nisso. Essa foi a fala do pastor. Aí eu virei para ele e falei assim, então, você está me dizendo que só quem responde ao evangelho é que tem direito a saneamento básico, a uma renda melhor, a uma qualidade melhor de vida? Dele, não é isso. Eu falei, é isso que você está dizendo. Independente da pessoa se converter ou não, é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Claro que o nosso desejo, a gente quer que todos sejam salvos, né? A gente quer que todos conheçam a Cristo, mas, né, o ser humano, independente de ter Cristo ou não, todo ser humano é digno, tem um valor intrínseco, né? Foi feito à imagem de Deus. E aí foi uma discussão bem interessante assim, na igreja. Mas a gente tem essa dicotomia, a gente tem essa preocupação. O que é mais importante? O que vem primeiro? Né? Um amigo meu, ele respondeu a isso da seguinte maneira. Ele dizia assim, se nós ainda pensamos dessa maneira, se nós ainda temos essa dúvida de qual dos dois é importante, é porque nós nem entendemos ainda o Evangelho do Reino. Porque o Evangelho do Reino, ele tanto comporta a pregação do Evangelho, como também comporta os atos de justiça. Então, a gente precisa entender que são duas coisas que fazem parte da mesma boa nova, do mesmo Evangelho do Reino. Quando Jesus chegou na Terra, ele chegou pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças, expulsando demônios, ou seja, ele chegou anunciando o Evangelho, anunciando a verdade, anunciando o amor de Deus, mas também ele chegou agindo, alimentando, curando, libertando, né? Ele chegou atuando na vida das pessoas, manifestando isso de forma prática. Então, gente, eu penso que a gente não tem que decidir, a gente não tem que escolher entre pregar o evangelho e entre fazer justiça. As duas coisas fazem parte do mesmo evangelho do reino de Deus, tá? As duas coisas fazem parte. Então, essa é uma dicotomia que a gente precisa aprender ainda a superar dentro da igreja, tá? Para mim, isso é uma visão integral do evangelho. Tá? A visão integral, ela comporta as duas coisas. Se a pessoa só evangeliza, mas ela não tem uma expressão prática de amor, de justiça, isso aqui não é integral. Agora, se ela só pratica a justiça, mas ela não fala de Cristo, não anuncia a esperança em Jesus, perdão dos pecados, a salvação, não tem a pregação do evangelho, também isso aqui não é integral. Né? Durante um tempo, a gente teve uma corrente na igreja que pregava muito a justiça social, mas, na verdade, não era uma visão integral. Apesar de ter um nome de integral, não era integral, porque também deixava de lado a evangelização, em detrimento do trabalho com justiça. Então, nosso desafio é sempre caminhar junto. Jesus nunca separou isso no ministério dele, os apóstolos nunca separaram isso, né? Então, a gente precisa aprender a manter isso junto, tá? A evangelização e a justiça social. E aí, uma coisa que a gente precisa aprender, eu acho, antes disso, é aprender a dialogar as gerações. Né? É a gente aprender a ter esse diálogo de gerações, né? Uma geração aprender a dialogar com a outra, né? E as duas juntas poderem aprender e as duas juntas poderem se complementar, tá bom? A gente precisa aprender a ser um pouco mais multigeracional, certo? Dito isso, tem um livro, não sei se vocês conhecem, o Michael Sandel. Ele é um professor de Harvard e ele tem um curso, que é o curso chamado Justiça, lá na Universidade de Harvard. E ele é um dos cursos mais concorridos lá na universidade. Você tem que ficar na fila para poder participar desse curso que ele oferece todo semestre lá na Universidade de Harvard. O curso dele foi muito procurado porque as pessoas começaram a ter um interesse muito grande pela justiça. E aí esse livro aqui sintetiza o curso do cara, tá? Então é um livro muito bom, é um livro muito legal, levanta várias questões, traz muitos casos práticos. E ele vai traçando assim, vários conceitos de justiça e levantando essa pergunta, né? O que é fazer a coisa certa? E o interessante é que no meio da leitura do livro, ele levanta um ponto muito interessante. Ele fala assim, não existe conceito de justiça sem o conceito de absoluto. Ele falou, isso é óbvio. Tá? Só pode existir, não importa o que você pense sobre justiça. Para você ter um conceito de justiça, seja ele qual for, você precisa ter uma base de absoluto, de alguma coisa absoluta. Isso é óbvio, porque se você não tem um absoluto, se você não tem um risco, né, onde separa o que é certo e errado, não tem como você administrar a justiça. Né? Então ele fala, independente do seu conceito, essa é mais ou menos a conclusão do livro, né?
ele fala, você precisa escolher algum fundamento, você precisa escolher algo para fundamentar, né? E aí, se você tem um fundamento, em cima disso você pode, então, ter justiça. Tá? Essa conclusão dele é muito interessante, porque ele é um dos caras mais conceituados no mundo, né, sobre justiça. E o Darren Miller, no livro dele, ele fala uma frase interessante, ele fala assim, ó, é justo dizer que um mundo sem Cristo é um mundo sem compaixão. Sem um Deus bom, não há justiça. Né? O que ele está querendo dizer aqui? Né? Que para nós cristãos, o fundamento, o absoluto da justiça é Cristo. Né? É Cristo. Né? Sem Ele não existe compaixão, não existe um mundo compassivo. Né? Sem um Deus de bondade, sem a bondade de Deus, não tem justiça. Tá? E pegando essa deixa aqui do Darren Miller, para nós cristãos, a gente tem um desafio assim, muito interessante, porque quando a gente fala do papel da fé, né, do papel do cristão, do cristianismo na sociedade de hoje, a gente tem um papel muito importante. Porque se você não tiver um absoluto, você não consegue construir justiça, se não consegue fazer justiça, se nós eliminarmos toda ideia de absoluto da sociedade, os valores, né, a gente vai ter uma sociedade injusta. Né? Uma discussão muito interessante no meu curso, né, de Ciências Sociais, a gente analisa os dados. Né? A gente começou a analisar os efeitos do relativismo moral nos dados sociais. E é interessante porque a conclusão que você chega é que quanto mais relativista, né, quanto mais relativismo moral numa sociedade, mais aumentam, né, as injustiças. Então, por exemplo, alguns dados que a gente tem hoje, você tem um aumento de 20% no caso de suicídio de jovens no Brasil, tá? Falando do Brasil. Você tem um aumento aí de quase 30% no caso de violência doméstica, né? Então, assim, com todo esse avanço do feminismo, tá? Toda a luta feminista, a gente ainda tem um crescente de casos, né, de violência doméstica, feminicídio. Você tem, por exemplo, um número de prostituição infantil disparando no Brasil, número de abuso sexual infantil disparando no Brasil. Então assim, só para você ter uma ideia, no Brasil nós temos hoje 500 mil crianças vivendo em prostituição infantil. São 500, meio milhão de crianças. É muita criança. E não é criança que foi abusada, não é criança que sofreu abuso, é criança que já está lá como prostituta. Você entendeu? Está trabalhando como prostituta. É mais grave ainda, né? Porque ela já está no estilo de vida assim. São 500 mil crianças. Isso são dados da Polícia Federal, Ministério Público. Tá? E uma coisa mais assustadora ainda é que dessas 500 mil crianças que já estão vivendo em prostituição infantil no Brasil, de cada 100 crianças, apenas 2 são resgatadas. 99. De cada 100, 2 são resgatadas. As outras 99 se perdem, né? Acabam crescendo nesse mundo e muito provavelmente, se não tiver uma intervenção de Deus ou uma ação governamental, de autoridades ou de entidades sociais, se não tiver uma intervenção, essas outras 98 vão crescer na prostituição, vão se tornar prostitutos, prostitutas e vão ver essa vida, ou talvez nem cheguem na vida adulta. Então, é algo muito gritante, né? E isso tem disparado esses números. Então, quanto mais a gente afrouxa nas questões morais, né, nas questões absolutas de valores, né, mais a gente vai declinando como sociedade. Tá? Então, isso é uma questão bem interessante, né? Por isso que a gente tem, isso é também fazendo uma análise, né, da ciência política, é por isso que você vê a guinada, né, do Brasil e de alguns países para o lado conservador. Né? Então, você tem... Isso é normal, tá, gente? Na política, você tem esse balanço, né? Uma hora está liberal, uma hora está progressista, uma hora está mais conservador. Isso vai sendo uma regulagem normal da política, da democracia. Isso é saudável, tá? Isso não é ruim. É ruim para quem perde a eleição, né? Mas na dinâmica da democracia, isso é saudável, porque isso mostra que existe um equilíbrio de forças. Uma hora a sociedade está liberal demais, aí ela precisa voltar a ser um pouco mais conservadora, aí enrijece demais, precisa voltar a ser um pouco mais... Então, essa dinâmica,
esse movimento constante da sociedade mostra que existe uma democracia saudável. Quando ela engessa numa coisa só, aí é preocupante, tá? Então, a gente está tendo essa guinada conservadora, né? Por quê? Porque a gente chegou num ponto de limite de relativismo muito grande, que começou a incomodar a sociedade. Então, a própria sociedade tem esse mecanismo meio quase autônomo, né, da sociedade, assim, ela mesma vai se regulando e as instituições, e aí tudo começa a se movimentar nessa direção. É um pouco complexo explicar isso, é uma dinâmica social, mas é o que acontece. Mas por quê? Porque nós não podemos ficar sem absolutos, tá? E aí, voltando na questão da justiça social, o Darren Miller, ele trabalha no livro dele da seguinte maneira: Deus, ele manda que nos interessemos pelas aflições dos pobres e necessitados, mas a Bíblia também proporciona um marco, ou seja, uma cosmovisão dentro da qual devemos prestar esse serviço, tá? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que o mesmo Deus que na sua palavra ordena que você tem que se importar com o pobre, que você precisa estender a mão para o vulnerável, que nós precisamos praticar a justiça, é o mesmo Deus que ordena isso, também ele nos dá um marco, ele nos dá uma referência dentro da qual a gente deve praticar essa justiça, tá? E o grande engano que a gente cai muitas vezes, e aí é um perigo que a nova geração tem mais tendência de cair, é a gente ir com muito ímpeto querer fazer justiça, querer praticar justiça social e esquecer que existe um fundamento, esse absoluto, que existe um quadro de referência, ou seja, uma cosmovisão bíblica dentro da qual a justiça realmente atua, né? Eu estava conversando hoje de manhã aqui com a nossa turma, aqui, nossos alunos, que a gente está essa semana tendo aula exatamente sobre isso, né? Cosmovisão bíblica, reino de Deus, e a gente estava conversando sobre essa questão, né? Da cosmovisão bíblica. E como que a falta de uma cosmovisão bíblica afeta drasticamente, né, a sociedade. E como nós, né, como cristãos, temos um papel importante. Não é apenas para defender a nossa fé, não é apenas para promover a igreja, mas é no sentido da gente entender que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Que o nosso papel é um papel profundamente curativo, né? Redentor, redentivo. Nós temos um papel redentivo na sociedade, né? Se você for olhar na história da humanidade, tem um livro do Vishal, aquele indiano, né, Vishal Mangawati, que ele fala o livro que gerou o seu mundo. E ele fala a importância da Bíblia, né? Principalmente a partir da Reforma, como que a Bíblia foi fundamental para muitas mudanças sociais, né? E nós precisamos entender isso, tá? Então, Deus nos chama para praticar a justiça, isso é um imperativo bíblico, mas ele também nos dá um quadro de referência, tá? Para a gente poder fazer isso. E aí, o quadro de referência, para a gente poder praticar a justiça social, praticar a justiça de forma realmente efetiva, o quadro que nós temos é a cosmovisão cristã. O que é a cosmovisão cristã? A visão de mundo, tá? É o óculos que a gente utiliza para enxergar o mundo, a realidade, tá? Então, a nossa cosmovisão cristã, ela se resume nesses pontos aqui, ó: criação, queda, redenção e consumação. Esse é o quadro de referência para tudo na vida do cristão. Se você for pensar em termos de vocação, profissão, você precisa pensar, a sua vocação, ela vai estar dentro desse quadro. Identidade, sua identidade vai estar dentro desse quadro. Você vai pensar, por exemplo, família, você vai pensar educação de filhos, liderança, política, governo, tudo dentro desse quadro. Por quê? Porque isso aqui é a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. Isso aqui é o nosso pano de chão, é o nosso absoluto. Então, o cristão, ele tem um chamado para a justiça? Tem, mas ele também tem um fundamento para praticar essa justiça. E esse fundamento, se você não estabelecer o seu fundamento bíblico, você vai construir justiça sobre outros fundamentos, né? Sobre outro tipo, porque eu estava explicando para o pessoal aqui na aula hoje, a gente precisa entender que todo mundo que está engajado em transformação, qualquer pessoa, tá? Seja uma entidade, uma ONG, um indivíduo, um ativista, um partido político, uma empresa, qualquer um, tá? Qualquer pessoa que esteja envolvido com transformação da realidade, com mudança social, necessariamente ele precisa ter um ponto de apoio, ele precisa ter um absoluto,
tá? É aquela ideia do Arquimedes, né? Me dá uma alavanca que eu vou mover o mundo. Você só consegue movimentar uma pedra se você tiver uma alavanca que você consiga apoiar em algo fixo. Senão você não tem mudança. Então você precisa ter algo fixo para você gerar mudança. Então, do mesmo modo, você precisa ter algum absoluto, alguma verdade, alguma coisa que move você em direção à mudança. Porque se eu percebo a realidade que não está boa e eu quero transformar a realidade, é porque na minha concepção ela não está boa em relação a algo e eu preciso mover ela em direção a esse algo. Então eu tenho que ter um algo, eu tenho que ter um absoluto, eu tenho que ter um valor. Isso é óbvio, tá? Então, ninguém que está envolvido com mudança social, nenhum tipo de ideologia, nenhum tipo de movimento social é neutro. Não existe relativismo nisso. Existe absolutos. A questão é, em qual pedra que eu estou apoiando a minha alavanca para mudar o mundo? Em qual pedra que eu estou apoiando a minha alavanca para transformar a realidade, para fazer justiça? Nós cristãos temos uma pedra para apoiar isso. Nós temos um fundamento, que é o que a gente chama da nossa cosmovisão cristã, os nossos fundamentos bíblicos, tá? Para nós, né, essa história aqui é que define a realidade. Para nós, o mundo foi criado bom. Deus fez tudo bom. Tudo era bom, né, no início. Então, tudo nasceu de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, justo, né? Tudo foi criado com ordem, beleza e abundância, né? Existe uma origem boa, né, em toda a criação. Mas aconteceu uma queda, né, o pecado do homem. Essa queda afetou uma escolha, né, uma desobediência que afetou essa criação. E aí tudo ficou ruim, tudo foi afetado, tudo ficou mal, né? O pecado manchou tudo, ok? Então a gente vive uma realidade caída, tá? Mas nós cremos que não parou por aí a história. A gente crê que Jesus veio, se encarnou, viveu, morreu na cruz e ressuscitou. E ele veio trazer o quê? Redenção. Redenção para nós, para nossas vidas, para a humanidade, e não só para nós, mas redenção para toda a criação, como Paulo explica lá em Romanos 8, que até a criação foi aprisionada, né, por causa do pecado, e ela geme aguardando a salvação. Então, Cristo veio trazer redenção. E aí, olha interessante essas bolinhas aí, ó. A criação, tudo era bom, na queda, tudo ficou caído, né, afetado pelo pecado. Na redenção, você tem as duas realidades convivendo juntas. Você tem o reino de Deus, você tem a obra de redenção, pessoas redimidas, mas você tem pessoas redimidas vivendo no mundo caído. Nós ainda temos as duas realidades, o bom e o mal convivendo junto, tá? E aí temos o último capítulo, que é a chamada consumação, que é o final de tudo, a volta de Cristo, onde a gente vai ter o fim da história, e não o fim da história, né? Mas o fim da nossa história aqui, no sentido de que a gente vai ter, então, a volta de Cristo, né? A parúzia, né? Como diz os teólogos, onde a gente vai ter, então, a restauração de todas as coisas, a nova Jerusalém, descendo do céu para a terra, que é um detalhe interessante, tá? Descendo do céu para a terra. Então, a gente começa a nossa história no jardim e termina numa cidade, uma cidade-jardim, né? Então, a gente não termina no ponto que começou, não é uma coisa cíclica. Começa no jardim e termina na cidade, entendeu? Tem uma diferença. Uma cidade-jardim. O que é a cidade-jardim? O jardim do Éden é a criação de Deus. Cidade é a criação dos homens. Então, quando você tem no final a cidade-jardim descendo do céu para a terra, você tem o quê? A reconciliação do céu e da terra, a reconciliação do mundo de Deus com o mundo dos homens, né? O reino de Deus entre os homens. Então, você tem aí o final da história, tá? É para isso que a gente está caminhando. Então, isso aqui é o nosso quadro de referência. Então, quando eu vou praticar justiça, eu tenho que entender que a justiça é um conceito que me remete lá na origem. Qual foi a ordem inicial do mundo? Existia uma ordem boa, bela, né? Existia uma ordem onde tudo era correto, onde tudo estava no devido lugar, onde o Criador, o homem, a mulher, o meio ambiente, as relações, o trabalho, tudo estava em harmonia. Havia uma harmonia. A Bíblia chama isso, né? A Bíblia hebraica chama isso de shalom. Havia um shalom, tá? Um bem-estar. Esse shalom foi perdido, né? O homem foi expulso do jardim. Aquela expulsão do jardim é a perda do shalom, da harmonia. E aí a gente começou então agora uma história de dor, sofrimento, espinhos, né? A terra vai dar abrolhos, suor do rosto, cansaço no trabalho, a mulher vai ter multiplicado as dores, o homem acaba sendo expulso do jardim, perdeu aquela harmonia, né? E desde então, toda a história da humanidade, das civilizações, das religiões,
de tudo que a gente faz, né, ao longo de toda a história da humanidade, é uma tentativa de remendar isso, de remendar essa perda, esse sofrimento, né? Mas, como diz lá no livro de Isaías, os nossos melhores esforços, a nossa justiça, né? Diz Isaías que a nossa justiça é diante de Deus como um trapo de imundícia. Então, assim, os nossos melhores esforços produzem, no máximo, mais corrupção, porque nós fomos afetados pelo pecado. Por isso que nós precisamos de um Salvador, de um Redentor, né? Por isso que Cristo vem e quando ele chega, ele traz o reino de Deus, né? E aí o reino de Deus, o que é? É a volta do governo de Deus para a terra, né? É Deus trazendo de volta o Shalom. Quando Jesus fala, minha paz vos dou, né? Não como o mundo a dá, né? Eu estou trazendo o Shalom para vocês. Ou, de forma mais clara que ele falou, né, para a gente, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, tá? Essa vida abundante é o Shalom, essa vida frutífera, harmoniosa, tá? Então, a gente pode dizer que justiça, praticar justiça na Bíblia, é a gente... quando a gente pratica justiça, né, na Bíblia, a palavra justiça no hebraico, né, uma das palavras é mispá. Mispá, essa é a palavra no hebraico. E mispá, ela faz referência a uma ordem que foi perdida. É uma palavra bem difícil de traduzir, tá? Ela não tem uma tradução assim literal, mas ela carrega uma ideia de fazer algo correspondente a uma ordem que existia. Ela faz referência a uma ordem perdida, ao Gênesis, né, à origem. Então, mispá, fazer justiça, é você olhar lá atrás. É você olhar o que foi perdido lá atrás, né? E aí você tem que olhar para Deus, para o caráter de Deus. Por isso que Darren Miller fala que sem um Deus bondoso, sem Cristo, não tem compaixão, não tem justiça. Porque a justiça está alicerçada no caráter de Deus, na pessoa de Deus. Então, por isso que a Bíblia ela se preocupa, antes de tudo, em fazer Deus conhecido, né? Revelar a pessoa de Deus. Porque é ali que está a base da justiça. Então, eu preciso entender que justiça é voltar àquele shalom que foi perdido lá atrás. A justiça é referência ao shalom, à criação. É a gente olhar lá e entender. Por exemplo, na questão dos alimentos. Deus criou uma terra frutífera, cheia de alimentos. E ele falou, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Ele deu ordem para o homem se alimentar. Deus criou a abundância. Mas com a queda, o que nós fizemos? Nós restringimos a abundância. Né? Você tem uma ideia? A gente produz alimento hoje na terra, a gente produz alimento com capacidade de alimentar 3 vezes a população do planeta. Nós somos 8 bilhões de habitantes. Nós produzimos comida para 8 vezes 3? 24, não é isso? É isso, né? 24 bilhões. Nós temos capacidade de alimentar 24 bilhões de pessoas anualmente. Por que tem gente passando fome? Não é por falta de comida, você entendeu? Nós não estamos distribuindo. Então, assim, o que está acontecendo? Né? Então, assim, a justiça é a gente parar e pensar, peraí, gente, todo mundo deve ter direito a se alimentar aqui nesse planeta. Nós estamos produzindo o suficiente para todo mundo. O que está acontecendo? É você fazer essa pergunta e você começar a ir atrás. Por que tem fome no mundo? Você entendeu? Se a gente tem abundância. E aí, é você remeter ao nosso quadro de referência, é a criação. É um Deus generoso, bondoso, que criou recurso suficiente para todos. Então, por que não está chegando o recurso? Por que não estão tendo recurso? O que está havendo? Essas perguntas é que devem mover a gente na prática da justiça. Também a prática da justiça tem a ver com a queda, com o pecado. Toda vez que você vai fazer justiça, você tem que entender, você está lidando com um ser humano pecador. Aquela ideia romântica, né? Tem ideologias que pregam o pobre é bom, o rico é mau, né? Aí você tem uma luta de classes, onde você tem que lutar os bons contra os maus, né? A gente vê muito isso, esse é o paradigma que você vê, por exemplo, em novela, né? O núcleo pobre da novela é o pessoal bonzinho, já viu isso? O pessoal na favela, que não tem dinheiro, pobre, que se ajuda, que um ajuda o outro. E aí tem os ricos, são aqueles caras que querem tomar o lugar um do outro, matar, oprimir, né? Então você fica sempre essa dicotomia, rico é mau, pobre é bom, né? E tem muita gente que vai trabalhar com desenvolvimento comunitário, com justiça social, tendo essa visão, pobre é bom, as minorias são boas, os indígenas, povos tradicionais são bons, né?
os ricos é que são maus, os burgueses, os industriais, os empresários e tal, e a gente tem todo aquele discurso, né? Gente, na cosmovisão bíblica, não é assim. Todos são pecadores. A Bíblia fala que todos, o rico, o pobre, todos são pecadores. Isso é tão radical que Paulo chegou a falar que não tem, que em Cristo não tem escravo, não tem livre. Todos são iguais. Inclusive, igualdade é um conceito que só surgiu na humanidade por causa do cristianismo, tá, gente? É através de Paulo, tá? Isso é reconhecidamente, tá? Eu tive um professor de faculdade que reconheceu isso em sala de aula, tá? Então, assim, o conceito de igualdade não existia na humanidade. Isso surgiu a partir de Paulo. Não existia na democracia grega, não tinha no Império Romano, não tinha nenhuma civilização da Mesopotâmia nem do Egito, de nenhum lugar. Foi só com o cristianismo, com Paulo, sistematizando a doutrina cristã no Novo Testamento, é que você surge o conceito de igualdade. Todos são pecadores e todos são salvos pela graça, mediante a fé. Então, isso trouxe uma irmandade, né, uma transformação social. Só esse conceito de igualdade mexeu mais com o Império Romano do que qualquer revolta que já tenha acontecido antes. Isso foi que ruiu as bases do Império Romano, tá? Então, a gente entender, né, que você vai trabalhar com justiça, eu tenho que entender que eu estou trabalhando com pessoas pecadoras, com realidades tocadas pelo pecado. E também tem a ver com a redenção, com Cristo. Jesus é o nosso modelo de justiça, né? Jesus é o nosso modelo, a justiça do reino de Deus. Aquela justiça que traz reconciliação do homem com Deus, do homem com seu semelhante, do homem com o meio ambiente, tá? Do homem consigo mesmo. Existe uma reconciliação aqui que precisa acontecer, tá? Então, a gente tem que levar em conta a redenção, né? A culpabilidade do pecado, tudo isso, que vai trazer uma série de coisas, né? Como responsabilização e assim por diante. E a consumação, que é a esperança, né? Olhar para o futuro. Então, por exemplo, uma coisa muito legal, quando você vai ver a Nova Jerusalém, aquela cidade, né? Tem uma descrição lá em Apocalipse 21, que descreve a Nova Jerusalém, como é que ela é, como é que é a dinâmica dela, como é que são as ruas, a arquitetura, a relação das pessoas com Deus, como é que é a religião, como é que é a arte ali dentro. Você tem uma série de informações interessantes sobre a Nova Jerusalém. Eu fiz um exercício uma vez, numa aula de justiça, que a gente analisou as características da Nova Jerusalém e a gente fez link com os problemas das nossas cidades atuais. Ou seja, se nós queremos transformar nossas cidades, se você quer fazer missão urbana, qual é a referência de cidade? É Tóquio? É Amsterdã? Barcelona? Nova York? Qual é a referência de cidade para a gente poder? A gente tem, a ONU tem, né, as cidades criativas, cidades sustentáveis, tem alguns conceitos aí que a ONU aplica, né? Mas qual que é o modelo de cidade para a gente poder fazer missões urbanas? Nosso modelo está lá no futuro. Né? Nosso modelo de transformação, de justiça, a gente tem que olhar para a nossa origem, para a criação, e olhar para o nosso futuro, aquilo que vai vir lá na frente. Então, gente, nós temos um quadro de referência. Eu tô explicando isso para você porque não tem como a gente fazer justiça no vácuo. A gente precisa ter uma base, um fundamento. E o nosso fundamento é a cosmovisão cristã. Tá? Finalizando aqui, eu queria finalizar, então, trazendo para você essa palavrinha, ó, Miqueias 6:8, né? Ele já te declarou o que é bom. Por acaso o Senhor exige de ti alguma coisa além disso? Que você pratique a justiça, a mispá, que é a palavra hebraica de justiça, uma das palavras. Que você ame a misericórdia, que é chesed, que é como se fosse um tremor nas entranhas, tá? E andes humildemente com seu Deus, tá? É isso que Deus pede da gente, que a gente pratique a justiça. E é interessante que toda vez que você vai ver essa palavra justiça, mispá, aparecendo na Bíblia, ela sempre tá ligada com o verbo pratique, faça, entendeu? Porque a justiça é algo que você pratica, isso é uma redundância, tá, gente? Numa linguagem hebraica, tá? O hebreu tem muita coisa assim, ele faz um tipo... usa algumas expressões assim repetitivas, por exemplo, você tem que ir indo, você tem que fazer fazendo, tipo assim, tem algumas expressões repetitivas, tá?
E essa aqui de praticar a justiça é uma delas. Então, você vai sempre ver justiça aparecendo com esse verbo fazer, praticar. Pratique a justiça, faça a justiça. Pratique a justiça com o órfão, com a viúva. Sempre ligado à prática, porque justiça é algo prático, é ação. Misericórdia é algo aqui dentro. Misericórdia é quando treme aqui dentro, né? O que é misericórdia? Misera cardia. É quando a miséria entra no coração, na cardia. É quando a miséria, sofrimento, a dor do outro entra no meu coração, mexe aqui dentro. Isso é misericórdia. E a justiça é quando esse mexer aqui dentro me leva a agir aqui fora, me leva a praticar, tá? Me leva a ações. Que tipo de ações? Ações que remetem lá ao Shalom bíblico, lá da criação, da origem, quando não havia pecado, e ações que apontam para o futuro de justiça que virá, do reino de Deus, da Nova Jerusalém. Então, tudo que a gente faz hoje, no presente, é sempre um eco do passado e é uma projeção do futuro. Então, tudo que a gente faz hoje como justiça, nós cristãos, tá? É um eco, uma lembrança lá do Deus amoroso, bondoso do Éden, e é sempre uma projeção do futuro que virá, da esperança que nos aguarda, dos novos céus, do novo céu e nova terra, onde habitam justiça, tá? Então, mispá, essa palavra, ela acontece mais de 200 vezes no Antigo Testamento hebraico. Ela tem uma ideia muito difícil, ela é difícil de traduzir, mas ela fala de uma ordem, tá? De uma harmonia. Ela sempre remete a uma ordem que existia na criação. Então, é você voltar a essa ordem, ou ter ações que remetem a essa ordem, tá? Que tem a ver com o caráter de Deus, com a lei de Deus, né? E aí, ao longo da história de Israel, você vai ver essa lei, essa mispá, aparecendo na lei de Israel, tá? Na lei de semeadura, na lei do jubileu, por exemplo, cada 50 anos tinha que libertar os escravos, tinha que fazer uma redistribuição das terras, né? A cada 7 anos, o dízimo tinha que ser dado para os mais vulneráveis, né? De toda a nação, a cada 7 anos, 10% da renda da nação tinha que voltar para a base da pirâmide, tá? Tinha que voltar de novo para os mais vulneráveis. Então, mispá, ela aparece o tempo todo, né, na história de Israel, Deus tentando sinalizar isso, tá bom? E aí, gente, ela pode ter uma tradução aproximada de você dar às pessoas aquilo que lhe é devido, tá? É você realmente dar às pessoas aquilo que realmente é devido. E ela aparece em 3 situações na Bíblia. Punição, quando você tem um criminoso, alguém que comete um crime, então você tem que punir, tem que ter uma correção. Direitos, aquilo que compete à pessoa, tá? Que é dela. Por exemplo, o sacerdote tinha direito de uma parte do sacrifício, né, da comida. Isso era a mispá, era o direito, era a justiça do sacerdote. E também aparece como cuidar dos vulneráveis, tá? Que é onde mais aparece. Então, ela tem a ideia de punição, direitos, e tem a ideia de cuidado. E a ideia de cuidado, que é o grande destaque no Antigo Testamento. Tá? Dessas 200 vezes que aparece a palavra justiça, a grande maioria dela é aplicada, né, a esse quarteto aqui, ó. A viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. O quarteto da vulnerabilidade, como já dizia esse teólogo aqui, o Walter Stoff. Tá? O órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. Então, a mispá tem a ver com cuidar dos vulneráveis. E aqui entra uma questão importante, porque lembra que eu falei que tanto o pobre quanto o rico são pecadores. Todos são pecadores. Todos pecaram. Mas a Bíblia fala que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas algumas pessoas sofrem mais as consequências do pecado. Tá? Todos são pecadores, inclusive esses aqui são pecadores, esses vulneráveis. Mas algumas pessoas, em alguns lugares, sofrem mais na pele a consequência do pecado. Ok? E a mispá, então ela tem a ver com isso. Como é que a gente lida com essa consequência do pecado no planeta, na Terra, na humanidade? Porque uma coisa é você ser pecador morando num apartamento na Quinta Avenida em Nova York. Outra coisa é você ser pecador morando numa favela em Calcutá. Tem uma grande diferença, você entendeu? Os dois são pecadores, mas a realidade dos dois é diferente. Então, tem pessoas no planeta que estão sofrendo mais.
que estão sofrendo mais as consequências do pecado, seja do seu, seja dos outros, está sofrendo mais. Então, nós temos que, como cristãos, o que Deus pedia da nação de Israel, por exemplo, é que a nação tinha que dar uma atenção cuidadosa, uma atenção especial, uma mispá, uma justiça, uma parte da sua justiça tem que ser cuidar dos vulneráveis, tem que ser atender essa demanda, esse sofrimento maior de alguns que estão sofrendo mais as consequências do pecado, tá, gente? Isso só a cultura hebraica tinha, tá, gente? Só a lei de Israel tinha esse conceito de justiça, tá? Referente a cuidar dos vulneráveis. Para nós, hoje, a gente chama isso de caridade, a gente chama isso de ter pena, né? De dar uma ajuda, né? Deus fala que isso é justiça. Se você não se importa com os vulneráveis, não é que você não está sendo caridoso, você está sendo injusto, tá? E a nação de Israel era julgada por causa disso, tá? Os dois pecados de Israel eram esses, idolatria e injustiça. Não atender a mispá, ok? Essa é a palavra básica da justiça bíblica, tá? Que é cuidar dos vulneráveis. Né? O próprio caráter de Deus reflete isso, tá? Deus é um Deus que se torna... Aqui, ó, ele defende a causa dos oprimidos, alimenta os famintos, o Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista ao cego, o Senhor levanta o abatido, ele ama o justo, o Senhor protege o estrangeiro, sustenta a viúva, o órfão, mas ele frustra o propósito dos ímpios. Então, Deus, ele ativamente, né, ele defende a causa, a justiça dos oprimidos, ok? Esse é o tipo de justiça que ele pede da gente, tá? O Senhor é o seu nome, exultai diante dele, ele é pai de órfãos, defensor das viúvas, é Deus na sua habitação. Isso faz parte do seu nome, do seu caráter, ok? E a outra palavra de justiça, para a gente fechar, é a palavra mais conhecida nossa na igreja, que é o tzadeká, que tem a ver com retidão, tem a ver com você ser reto, com você ser justo, ser reto, com você ter uma vida de relacionamentos corretos. São aquelas pessoas que são retos com Deus e que, portanto, têm um compromisso de ser reto, de fazer retos todos os outros relacionamentos da sua vida, tá? Aqui é retidão de caráter, de você ter relacionamentos corretos com o teu próximo. É aquilo que a Bíblia fala, essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, né? Que justo é esse? É que ele era um homem reto, íntegro, entre o povo da sua época. Então aqui tem a ver com integridade, tá? Justiça como integridade. E aí, gente, então justiça bíblica tem a ver com relacionamentos corretos. Esses são os dois lados da justiça, tá? Mispá e tzadeká. É você dar ao outro o que merece, principalmente o cuidado com os vulneráveis, e também a tzadeká, que é você ter uma vida reta, de relacionamentos corretos. E aí, ó, como é que fica, então, para a gente fechar aqui o conceito de justiça bíblica? Você tem a mispá, que significa imparcialidade, que é punir as transgressões e cuidar das vítimas de tratamento injusto, ok? Você precisa agir contra o mal, mas também tem a parte do cuidado das vítimas, tá? De você cuidar daqueles que estão sendo atingidos pelas injustiças. E você tem a tzadeká, que essa aqui é a justiça primária, tá? A retidão, que é você ter um comportamento onde todos se relacionariam de modo correto com seus semelhantes. Como a gente não tem retidão na terra, as pessoas não se relacionam corretamente, os pais, em vez de cuidar dos seus filhos, alguns pais estão abusando sexualmente dos seus filhos, alguns homens, em vez de protegerem suas mulheres, estão batendo nas suas mulheres, alguns patrões, em vez de serem justos com seus empregados, estão explorando os seus empregados, algumas pessoas, em vez de cuidar do meio ambiente, estão destruindo o meio ambiente. Como isso está acontecendo o tempo todo, né? Não existe relações justas, retas, né? A retidão não existe na Terra, pelo menos, né? Não é absoluto, né? Não é uma coisa que não é a maioria. Então, acaba acontecendo o quê? Muitas situações de injustiça, muito respingo, muita consequência do pecado, muita situação de sofrimento na Terra. E aí entra a mispá, que é aquela justiça onde eu vou trazer a resposta para essas questões, onde eu vou agir contra, né, aqueles que fazem o mal e vou proteger, defender e cuidar dos vulneráveis, tá? No caso da Bíblia, era o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Hoje nós temos inúmeros outros vulneráveis. Eu falei aqui das crianças em situação de prostituição infantil. Eu falei, a gente pode pensar nos refugiados, pessoas que estão em deslocamento do seu país, imigrantes.
pessoas que estão desempregadas, enfim, todo tipo de minoria, pessoas que sofrem algum tipo de vulnerabilidade, tá? Nós precisamos dar uma resposta. E a Bíblia fala que essa resposta, ela não compete apenas ao governo, tá? Não é uma resposta que tem que ser dada pelo governo. A Bíblia fala de uma responsabilidade pessoal que nós temos. É isso que o Darren Miller discute no livro dele, tá? Nesse livro aqui sobre justiça, tá? Ele fala que nós terceirizamos a prática da justiça. Nós empurramos isso para o governo e achamos que pagar os impostos é a nossa parte e o governo cuida dos vulneráveis, tá? O governo ele deve cuidar das questões estruturais, na verdade, né? Das causas, o que leva as pessoas a estarem numa situação de vulnerabilidade. Esse é o papel correto do governo, né? Agora, o papel de cuidar dos vulneráveis, de dar uma resposta, é de toda a sociedade civil e principalmente da igreja, né? Em toda a história da humanidade, a igreja nunca ficou esperando pelo governo, pelos ricos, pelos empresários. A igreja sempre agiu, a igreja sempre deu um passo de justiça, a igreja sempre esteve na frente, sempre esteve lá. Ó. Por quê? Porque a igreja é discípula de Jesus, porque nós amamos o próximo como nós mesmos, porque nós entendemos que o amor faz parte do evangelho, a compaixão bíblica, né? Esse é o nosso paradigma de justiça, é a compaixão bíblica. Não é a gente terceirizar para o governo ou a gente caminhar no conceito de justiça social, onde isso se torna uma política de governo que me isenta da minha responsabilidade pessoal. Então, é bem interessante a gente pensar sobre isso, tá? A gente retomar esse papel de compaixão, né? Por isso que sempre que acontece um problema, uma situação social, a gente vai pensar, mas cadê o governo nisso? Cadê o governo que não está lá? Onde é que está a iniciativa do governo? Né? A gente sempre pensa nisso, é a nossa tendência, tá? Porque a gente criou isso, né? A gente vive nesse paradigma, onde tem um Estado, um governo que tem que cuidar de tudo, né? Ele tem que cuidar? Tem o papel dele? É lógico, tem um papel macro que o Estado tem que cuidar, né? Mas ele é muito mais estrutural e emergencial, tá? Situações emergenciais, né? A gente viu, por exemplo, aí a questão da ajuda, né, emergencial da pandemia. É um socorro. Então, o governo ele tem que se mexer nessas situações de emergência, tá? O governo ele tem que atender numa catástrofe. O governo ele tem que está acontecendo uma situação de muito morador de rua. O que está acontecendo? O governo tem que começar a perceber as causas. E não é o governo que tem que ir lá fazer, mas o papel dele é governar, é liderar. O papel dele é juntar a sociedade civil para dar uma resposta. O governo ele vai talvez liderar, talvez ele vai sinalizar, mas o governo ele nunca deve ser o único responsável, tá? E para nós como igreja, como cristãos, tem um peso muito maior, né, da gente ter iniciativa e dar passos de justiça, tá bom, gente? Então, essas são algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês, né? E espero que isso possa ter trazido um pouco de luz para vocês e também ter atiçado um pouco a sua mente aí, seu coração, para pensar sobre isso, tá bom? Vamos abrir agora para pergunta, para a gente poder ter perguntas, ter comentários. Quem quiser contribuir, colaborar, eu vou estar deixando aberto aqui, você pode sinalizar aí e você poder falar, fazer pergunta ou lançar um comentário, discordar também, tá? Fica livre, fica à vontade. E aí? Não deixei todo mundo mudo não, né? Não. Vocês podem soltar, é só soltar aí o microfone e falar. A visão integral, né? Como a gente... Põe o microfone para perto, José. É meio difícil, José, de ouvir. Ah, desculpa, cara. Tô falando baixinho também. Como a gente às vezes acaba indo para um lado, né? Ou para outro lado. Ou fala muito sobre justiça social, ou só quer saber sobre a salvação da alma, né? E eu nunca ouvi o que tu ouviu ali, que tu deu aquele testemunho do pastor, né?
mas já ouvi coisa parecida, de que o importante mesmo é levar a pessoa para o céu, né? E, bom, em detrimento desse discurso, então se esquece todo o que também é importante, né? E o discurso cristão deveria ser para as duas coisas, certo? Ele entra com as duas coisas, e às vezes uma medida maior alguma e uma medida menor, né? A outra, tudo depende da necessidade, né? Imagino que você vai entrar com o cristianismo numa sociedade que eu estou tentando imaginar aqui, né? Abastada financeiramente, esse problema de recursos não é tão complicado, mas aí sim, né? Então, mas eu tô para ver assim uma sociedade que seja só isso, né? Então é difícil, né? A gente sempre vai para um lado, vai para o outro. Mas acho que o evangelho compreende as duas coisas, né? Muito bem colocado, assim, Fabiano. A gente precisa pensar sempre nesse âmbito, né? Em levar o pão que desceu do céu e levar o pão que mata a fome nossa física, né? Essas duas coisas são muito importantes. Então, na teologia eu aprendi assim, né? Estudando lá, que adianta a gente chegar ali e falar Jesus te ama, mas a pessoa está morrendo de fome, né? Tem tantas outras coisas que você pode ajudar ela. Então, esse discurso é muito falho, né? Vamos cuidar da alma da pessoa e o resto, esse discurso na realidade não é nada cristão, né? Mas só o outro também é complicado, certo? Esquece o evangelho e esquece Cristo. Não se fala mais nada sobre isso, né? Só faz, né? Eu sei que vai matar a fome, vai ajudar, mas aí vem a questão do sentido, né? O porquê que a gente faz isso. Mas enfim, vou deixar as outras pessoas falarem. Obrigado, Josiel. Gente, quem mais quiser falar, fica à vontade, tá? Para falar, para perguntar. A Coral está falando aqui, ó, venezuelana. Me impressionou muito o conceito de las duas gerações e como existe essa diferença dentro da igreja. Mas recordei também da promessa de que Deus vai fazer voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso, muito legal. Malaquias, né? O último versículo lá de Malaquias que fala isso, né? Que eu converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, sabe? A gente teve uma aula aqui sobre a conexão de gerações, que como para a gente poder fazer missões hoje, né, para a gente poder cumprir a nossa missão hoje como igreja, a gente precisa ter essa conexão de gerações. O mundo está tão complexo, né, o mundo está tão plural, que isso às vezes assusta, mas por outro lado, né, essa complexidade, né, a gente tem até uma disciplina aí que estuda isso na sociologia, né, complexidade do mundo. O mundo está tão complexo, mas eu acho que isso também é uma oportunidade, sabe? Da gente entender que a gente é limitado, que a gente precisa dos mais antigos, que a gente precisa dos mais novos, que essa riqueza que a gente tem, a sabedoria dos mais velhos, a estabilidade dos adultos, a inovação e a força do jovem, sabe? Aquela alegria da criança. Quando você conecta tudo isso, gente, é muito poderoso. A igreja ela é um organismo vivo, assim, muito poderoso, que se a gente aprender a dialogar as gerações, eu acho que só aprendendo a dialogar as gerações é que a gente vai ter uma resposta assim poderosa para o mundo. Isso tem a ver com a própria unidade que Jesus orou, né? Quando ele fala lá em João 17, eu oro para que eles sejam um, a gente já imagina um monte de denominação se juntando, né? Presbiteriano, com luterano, com batista, com assembleiano. A gente pensa, a gente rompendo as barreiras teológicas. Mas eu acho que a gente precisa pensar nessa unidade rompendo as barreiras geracionais. A unidade geracional é muito poderosa. Quando a igreja se une assim, as gerações, isso tem um peso, tem uma força, assim, uma graça de Deus poderosa, sabe? Então a gente tem que aprender como que a gente pode conectar. Aqui na Jocum Floripa,
A gente sempre trabalhou muito com jovem, muito jovem, 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 jovem. Aí a gente era muito legal, cheio de jovem aqui. Só que a gente começou a perceber que estava ficando meio estranho, não era bem assim, não estava expressando Deus, assim, a missão. E a gente começou a tirar um pouquinho. Se você for olhar o nosso site hoje, da Jocum Floripa, a gente sempre colocava lá, protagonismo jovem, preparar o jovem para a esfera da sociedade, não sei do que do jovem. Cara, a gente tirou essa palavra jovem, a gente fala protagonismo cristão, a gente fala preparar a pessoa, porque a gente começou a receber aqui pessoas de outra faixa etária, sabe? Casais, gente mais velha, e a gente começou também a trabalhar com crianças, entender o papel das crianças, da nova geração, adolescentes. E isso, assim, quando a gente abriu para isso, cara, apesar de que a gente é jovens com uma missão, né, Jocum, mas quando a gente começou a abrir para essa conexão com outras gerações, cara, como foi maravilhoso, sabe? Mudou o clima, assim, a riqueza que trouxe para o trabalho missionário é incrível. Então, eu acho essa experiência que a gente tem vivido aqui na Jocum, apesar de ser uma missão que a maioria é jovem, mas a gente está a aprender uns com os outros, com outras gerações, tem sido muito legal, muito, muito, muito bom mesmo, sabe? E a gente está aprendendo. É fácil? Não, não é fácil, sabe? Ainda ontem a gente teve que sentar ali 2 gerações para tentar resolver conflitos, porque vai ter conflito, gente. Mas é o preço, vale a pena. Assim, o fruto disso é muito melhor do que o preço a ser pago, gente. Vale a pena, sabe? A riqueza que vem disso é maravilhosa. Então, acho que esse diálogo das gerações aí, e essa promessa de Deus, é converter mesmo, sabe? Deus converteu o nosso coração para os mais velhos, converteu dos mais velhos para os mais novos. Tem que ter um voltar-se aqui, né, do Espírito Santo. Quem quer falar aí mais, gente? Pode falar. Oi, Fabiano. Oi, pessoal, tudo bem? Fala, Gabi. Tudo certo. Eu achei muito, muito incrível, assim, tudo que você falou. Me veio vários momentos que a gente já conversou, que tu já falou, assim, na Jocum, na UFSC, que foi muito bacana. E enquanto você falava, muitas coisas foram surgindo, assim, na minha cabeça. E eu queria compartilhar um pouco e saber o que você pensa e as demais pessoas aqui. Mas até esses tempos atrás eu estava conversando com uma psicóloga, uma amiga minha que está se formando, na verdade, em psicologia, sobre a responsabilidade social da igreja, né? E a gente até fez um podcast, conversei contigo e tudo mais sobre isso. E me vem, assim, tu falasse bastante a respeito disso também, dessa questão, dentro do serviço social a gente fala sobre assistencialismo, e que, infelizmente, muitas vezes a igreja, ela desempenha um papel assistencialista, e a primeira vez parece que é uma coisa boa, mas não é, gente. É uma coisa relacionada à manutenção mesmo da condição das pessoas, e não à transformação da realidade. E muitas vezes, como na igreja, a gente acaba desempenhando um papel assim, né? Nessa manutenção, a gente ajuda as pessoas, a gente faz ações sociais pontuais, às vezes, mas de fato, o quanto dessas nossas ações, elas refletem uma real transformação da sociedade, né? E quando eu penso nisso também, eu penso que hoje a gente, na sociedade brasileira, né, e pelo menos eu, como cristã, assim, eu sinto muito isso dentro das igrejas, não sei como é na igreja de vocês, mas essa questão política, né, tipo, de um canto e do outro, como se fosse impossível quase você dialogar de uma forma, sei lá, de uma forma saudável, de discutir. E quando tu estava falando agora de geração, me veio um pouco disso também, que como a gente, né, poderia trabalhar essas questões que estão muito fortes também, né, que são da sociedade brasileira, né, essas questões de posicionamento que a Anitta falou, de um pastor que, querendo ou não, ele acaba falando que a questões de ação devem ser feitas só para quem é crente, né? Só, né? Tipo, com esse interesse já, a gente vai fazer, mas tem que vir no culto, né? A gente te dá a cesta básica, mas tem que vir no culto. Você pode receber tal coisa, mas tem que participar não sei aonde, né? Essas trocas, o que gera muito, né? Essa questão do assistencialismo dentro da igreja. E como a gente pode discutir isso, né, trazer essa visão, e que nem tu colocaste muito bem, assim, a respeito da nossa cosmovisão, né, porque a gente tendo essa cosmovisão muito clara, a gente sabe que não é a luta de classes, por exemplo, que a universidade fica apitando o nosso ouvido
a grande causadora, né, ali das discussões de poder, mas sim uma questão relacionada diretamente ao pecado. E como a gente pode fazer isso, assim, de uma forma, sei lá, nem sei dizer, mas relacionado com a política, sabe, mesmo. Porque eu entendo muito que a igreja, ela precisa, sim, ocupar também esses lugares relacionados à política e se posicionar, né, politicamente também. Mas como fazer isso de uma forma que seja bacana, sem, sabe, sem ter essas discussões que normalmente caem, né, e fica entre um lado e outro. Joia, Gabi. Essa última coisa que você falou aí, por exemplo, né, dessa polarização, que eu acho que entra nesse esquema também das gerações, né? A gente fica polarizado, né? Mas eu acho que isso tem muito, assim, eu percebo, né? Eu participo de grupos, a gente tem um grupo da Jocum, de líderes da Jocum, que é só um grupo de política, né? Onde quem está interessado em discutir questões políticas conversa naquele grupo, né? Para não misturar com assuntos de liderança, administrativo da missão. E assim, tem uma polarização, rola de vez em quando, né? Mas o que eu acho legal é que o grupo ali, a gente tem pessoas de dois lados, né? Essas correntes. Mas o que eu acho muito interessante é que a gente tem momentos de estranhamento, tem momentos que a coisa esquenta um pouco, mas eu acho muito legal que o fato da gente ter o mesmo chão, entender que a gente está no mesmo chão, na mesma cosmovisão cristã, que a gente carrega os mesmos princípios, e que a gente está a gente está buscando o mesmo objetivo, né, que é lá na frente, Nova Jerusalém, a volta, o reino de Deus. Eu acho que a gente tem que pontuar isso, sabe? É isso que eu falo, não é que não vai ter atrito, não é que não vai ter diferença, vai ter, e até vai ter algumas coisas meio que vão esquentar, mas se a gente não perder esse quadro de referência, que a gente está vindo do mesmo lugar, que a gente está caminhando na mesma redenção, que a gente está, sabe, a gente não pode deixar que a nossa cosmovisão, assim, que o nosso evangelho do reino fique tão pequeno que a minha posição política fique muito grande, você entendeu? Que aquilo que eu penso que é a forma melhor de combater determinado problema fique tão pendente para a minha visão política que eu esqueço que tem uma coisa maior que nos une, né? Porque algo muito interessante que eu experimentei no meu curso de Ciências Sociais e que eu procuro fazer muito assim, é perceber quais são as coisas que conectam a gente, entendeu? O que esse grupo aqui está falando? O John Stott falava isso, né? Eu aprendi isso com o John Stott, quando o John Stott fala de você ouvir o mundo e ouvir o espírito, né? Então, o John Stott tem um livro dele que é fantástico, que é Grandes Questões sobre Sexo, da BU, esse livro, Grandes Questões sobre Sexo. Ele aborda várias coisas, desde feminismo, né, homossexualidade, divórcio, ele pega várias questões ali. E esse livro é interessante, o assunto é ligado à questão de sexo, gênero, tudo isso, mas o livro em si, ele é um exercício onde ele está dialogando com diversos públicos. E ele dialoga, por exemplo, com as feministas, né? Ele pega o que as feministas estão trazendo e ele fala, nós temos que fazer um esforço importante, amoroso, para ouvir os anseios. O que essas mulheres estão trazendo que realmente tem a ver com injustiça, com sofrimento, com dor, né? O que o mundo está falando. Então, fazer essa aproximação, mas sem perder também o ouvir o espírito, que é a palavra, que é a verdade, que é a minha cosmovisão cristã. Se eu fizer esse duplo ouvir, eu vou manter as duas coisas em perspectiva, a compaixão com o mundo, o que ele está gritando, para saber filtrar isso, sem perder a minha base aqui, ó, que é a verdade, o evangelho. Então, eu acho que a gente precisa aprender a praticar esse ouvir, entendeu? Escutar mais. A gente já quer falar, quer brigar, quer discutir. A gente aprender a ouvir, aprender a compreender, aprender a dialogar, né? E eu acho que isso é uma coisa que nós, como igreja, temos que resgatar isso. Eu lembro que em alguns embates ali na faculdade, eu não estava defendendo a fé cristã nem o evangelho. Eu comecei a defender liberdade, por exemplo. Eu comecei a defender diversidade. Eu comecei a defender pluralidade, das pessoas pensarem diferente. Você entendeu? E de repente estava eu lá no meio, o cristão, defendendo pluralidade, né? Defendendo diversidade. Sabe? Porque o nosso papel como igreja é isso, é a gente promover liberdade, diálogo, você entendeu? Onde todos podem falar. E aí a gente consegue também falar o que a gente pensa, né? Então, mas na questão dos cristãos, dessa dicotomia, essa polarização,
eu acredito que a gente precisa lembrar que a gente tem um chão comum, um objetivo comum. O evangelho tem que ficar maior. Eu acho que quando começa a coisa esquentar, a discussão ser muito grande, é porque o evangelho está diminuindo, a posição política está crescendo muito, ou tem outras ideologias, outras verdades que estão ficando maiores, entendeu? Qual é o nome do livro, Fabiano? Você falou da BU? O do John Stott é o Grandes Questões sobre Sexo. Ele não existe mais. Ele só tem em PDF. Eu posso mandar em PDF para vocês, se você quiser socializar com o povo, porque ele não publica mais esse livro. Agora o outro... Manda no grupo. Tá, eu mando. O outro, que é um pouco mais pesado, grosso, é o Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, que ele fala desse duplo ouvir, né? Mas eu acho que o Grande Questões sobre Sexo é legal porque ele mostra na prática como é que é esse duplo ouvir, que ele está dialogando, entendeu? Os dois lados. Cada assunto desse ele dialoga. Os casais estão divorciando. Por que estão divorciando? O que está acontecendo? Então vamos escutar eles. Mas o que a Bíblia fala sobre divórcio? Ele puxa, entendeu? Os homossexuais, o que eles estão trazendo aqui? O que é coerente na pauta deles? Mas o que a Bíblia fala sobre homossexualidade? Ele fica sempre jogando, e eu achei muito legal, assim, que ele não abre mão da verdade, mas ele é muito compassivo no ouvir, tá? Sabe, John Stott era muito incrível, né, o velhinho. Ok? E a questão que você falou da política, dos cristãos estarem envolvidos com assistencialismo, né? Eu acho que o problema nem é o assistencialismo em si. Eu acho que o assistencialismo, ele pode ser uma porta de entrada, né? Por exemplo, eu vi muita gente que começou a ir para a madrugada levar sopa para o morador de rua, e aí o levar sopa para o morador foi o que aproximou aquela pessoa da realidade. E ela começou a ver esse povo na rua. E a partir dali, começou a pensar, que mais que eu posso fazer além de levar sopa? E aí começa a desenvolver, pensar em abrigo, pensar em ressocialização, pensar em ouvir a história desses caras, ver quem quer sair, quem não quer sair da rua. A partir dali eu vi começar outro tipo de projeto, né? É como eu vi pessoas levando comida para a comunidade carente, por exemplo, levando cesta básica, mas depois de um tempo começou a perceber, peraí, gente, o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Por que essas pessoas estão morando aqui? Por que não tem ainda a escritura da casa delas? Por que não tem esgoto aqui? E aí começou a se envolver com o desenvolvimento comunitário em si, entendeu? Então, eu acho que o assistencialismo, ele até pode ser uma porta de chegada para aproximar as pessoas da realidade. Agora, continuar no assistencialismo é que eu acho que é o problema, quando você não avança, você entendeu? Para questões de estrutura, mais além. Isso, até mesmo quando os cristãos, eles simplesmente lavam as mãos, pronto, fiz minha parte, sabe? E aí tudo não gera transformação, você faz essa, digamos, manutenção aí. Exatamente. Fica só mantendo a pobreza, né? A gente mantém a pobreza. A miséria. Exato. Agora só uma coisa interessante, gente, a gente precisa pensar nessas situações, né? Que o assistencialismo, né? Aquela ajuda, a gente vai lá para fazer alguma coisa, ele pode levar você naquela realidade, mas isso tem que promover mudança dentro de você, sabe? Promover essa transformação, o Chesed ali da misericórdia, né? Tem que mexer as entranhas aqui dentro. O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer para mudar isso, né? Não apenas para ir lá e levar comida para o pobre, mas o que eu posso fazer para acabar com a pobreza, né? Então, eu acho que esse é o além que a gente precisa ir além, né? O passo de justiça, a ideia também é isso, né? É aproximar a pessoa da realidade e ajudar ela a ir além, por exemplo, né? Você vai dando um passo, outro passo, e você tem que avançar, a coisa tem que crescer, tem que desenvolver no sentido de compreensão. Então, é por isso que a gente trabalha assim com algumas bandeiras, né? Tipo, primeiro, oração. Começa a orar por justiça, começa a orar pelas causas, né? Começa a sentir o coração de Deus. Tudo nasce em oração. Segunda coisa, aprenda sobre as questões. Não sai fazendo nada, vai aprender. Por que essas crianças, essas 500 mil crianças estão na prostituição infantil? O que leva elas a estar lá, aqui no Brasil, né? E aí, terceiro ponto, veja quem já está fazendo, se aproxime de organizações, entidades, né, cristãs ou não cristãs, que já estejam fazendo algo ali, naquela questão que te interessa. E aí, por último, se envolva, né? Comece a participar. Então, existe um processo a gente trabalha um processo assim meio de conscientização, né? O Outubro de Justiça trabalha essa conscientização, né? O guia de 30 dias, ele tem isso, educar, conscientizar, orar, apoiar, e aí se envolver, e aí agir, entendeu? Então, você vai levando num crescente, assim, de passos, até você estar lá, já envolvido com alguma coisa realmente, assim, de mudança, né, estrutural. Tá bom?
Até porque, né, Fabiano, nenhuma realidade muda de uma hora para outra, né? São muitos tempos, muitas mãos envolvidas, né, para uma realidade de fato mudar. Então, não é da noite para o dia. E tem muita coisa para a gente aprender. Exato. Alguém mais quer comentar, gente? Alguma coisa? Falar, perguntar? Estamos se aproximando aí 9h25. Estou pensando a gente encerrar 9h30. Estão me ouvindo, pessoal? Fabiano, tá me ouvindo? Então, Nicolas. Beleza. Não, um comentário aqui, até eu e a Ana Paula, a gente estava conversando um pouquinho aqui nas entrelinhas, entre o pessoal, enquanto o pessoal vai falando. A gente pensando assim que toda essa ideia, às vezes a gente conversa muito no macro, né? Pensando que mudanças estruturais a gente tem que fazer, que tem que mudar tanta coisa, e eu acho que tudo isso é muito importante, mas ela começa com a gente, né? Então, uma coisa até que a Ana Paula comentou aqui é o consumismo, né? Como eu gasto meu dinheiro e como eu poderia viver uma vida mais sensata nesse ponto, e aí isso impacta mais de uma coisa. Por exemplo, o Fabiano comentou sobre na parte ecológica. Então, se eu consumo menos, se eu compro menos coisas, se eu uso menos coisas, se eu cuido das minhas coisas, elas duram mais, por exemplo, eu crio menos lixo, isso impacta menos o meio ambiente, né? E aí depois também tem a questão, eu gasto menos dinheiro, eu posso guardar esse dinheiro e depois usar ele para alguma outra coisa, né? Para ajudar outras pessoas. Porque se eu também, por exemplo, não tenho nenhuma sobra, como é que eu vou compartilhar? Né? Então, acho que tudo isso entra no jeito que eu todo mês escolho para onde vai meu dinheiro, né? Sim, eu sou meio novo nisso, a gente tinha casado há menos de 2 meses, então... Não, há 2 meses. Então, a gente ainda está aprendendo a fazer isso, mas está pensando, assim, né? Tem sido bem interessante esse desafio, né? De pensar, bom, o que eu vou comprar com o meu dinheiro, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Esse dinheiro pode afetar a vida de outras pessoas também, né? Não só o nosso conforto. Então, acho que isso é bem bacana de pensar e de viver, assim, né? É isso mesmo. Sim, legal, Nicolas. Cara, eu não sabia se tinham casado, parabéns. Essa pandemia, né, Josiel? Tipo, as coisas vão acontecendo, você vai sabendo depois, né, cara? Mas parabéns, Deus abençoe. É bem isso, assim, até só voltando ali na ideia da justiça, né, Mispah e Tzatkenu, né? Tzatkenu a gente já conhece, né? Deus é a nossa justiça, mas fala da retidão, né? Da integridade. Mas, assim, a justiça mispá, né? A justiça, o fazer justiça, né? Ele primeiro começa numa vida íntegra, né? Eu acho interessante que no livro de Jó, no capítulo 32, quando Jó está falando sobre a integridade dele, ele fala das duas justiças, ele usa as duas palavras, né? O tzatkenu, o autor do livro usa, né? Tzatkenu e mispá. E ele fala assim, que quando ele se levanta de manhã, Jó falando, eu me visto, né, as minhas vestes eram a mispá, era a justiça, e o meu turbante é tzatkenu, é a retidão. Então, tipo assim, um cara que ele se veste, né, de retidão e ele se veste de justiça, né, da mispá. Então, assim, isso é minha roupa, né, isso é meu estilo de vida, é isso que eu me levanto de manhã, eu me visto, né. Então, a gente entender, né, que para o cristão, só faz sentido eu praticar a justiça lá fora, digamos assim, a justiça social, né? Mispah teria a ver com justiça social, né? Se eu tenho uma vida reta, íntegra. Então, a minha retidão, a minha integridade é que me leva a ter autoridade para praticar Mispah lá fora. Então, a gente não pode separar uma coisa da outra. A Bíblia não separa, né? Então, a gente precisa aprender, onde que eu vou ganhar autoridade para fazer justiça lá fora? Numa vida íntegra, né? Na retidão. Então, começa dentro de casa, né? Como é que eu trato minha esposa? Né? Como é que eu quero falar lá fora sobre violência doméstica, mas como é que eu estou tratando minha esposa dentro de casa? Né? Como é que eu estou lidando com meus filhos? Então, assim, tudo isso, né? Poxa, me incomoda essa questão do abuso sexual, mas como é que eu estou lidando em relação à pornografia? Você entendeu? Que é uma indústria que alimenta isso, né? Então, assim, as minhas escolhas, a minha concupiscência me compromete para eu poder também lutar lá fora, né? Primeiro é a couraça da justiça, né? Efésios 6 fala, como é que eu vou sair para fazer justiça se eu não estou revestido da couraça da justiça, do cinturão da verdade, né? Então, a
a gente precisa fazer isso que é legal a gente entender, é daí que vem a nossa força como cristãos, né? A gente nessa semana falando sobre o reino de Deus, o conceito de reino de Deus não é um território, né? O reino, a gente pensa no reino castelo, pensa, né? Mas a palavra basileia no grego e a palavra também no hebraico, ela fala sobre soberania, autoridade para reinar. Ela tem mais a ver com reinado e autoridade para reinar. Né? Então, assim, isso é o reino de Deus. Por isso que Jesus, quando morre, ressuscita, chega para os discípulos e fala o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão. Entendeu? Eu conquistei a autoridade, agora vai e manifesta o reino. Então, o reino não é a gente... não tem a ver com projetos, né? Com ações assim de projetos, estrutura. O reino tem a ver autoridade para reinar. Eu tenho autoridade para reinar? Eu tenho autoridade para lutar por justiça? Porque a nossa luta, ela tem as consequências do pecado, tem as questões de injustiça, tem os homens maus, né, digamos assim, mas tem uma luta espiritual também. A gente experimenta aqui na base, toda vez que a gente faz o passo de justiça, outubro de justiça, a gente percebe nas nossas orações, no trabalho, no preparar o manual, na pesquisa, no trabalho didático, a gente percebe que a gente está lutando com forças espirituais. Porque quem é que está por trás de toda essa maldade, escravização, trabalho escravo? Quem é que está por trás de tudo isso? Sabe, essas grandes questões aí, grandes não, qualquer questão de injustiça. É o inimigo, é o diabo, é o mal, né? Então, assim, a gente está lidando com estruturas do mal, né? A corrupção, tudo isso. Então, a gente precisa entender que tem que ter autoridade, né? Que começa numa vida íntegra, de retidão, tá? Para eu poder aí, então, sim, praticar mispá, tá? Beleza, gente, 9h30, né? Estamos chegando aí no final, para a gente não ficar muito tarde aqui, muito cansativo. Se mais alguém quiser falar alguma coisa ou não, a gente vai se despedir, encerrar. Mais alguém quer dar alguma palavrinha final aí, alguma coisa? Acho que cabe o agradecimento, né, Fabiano? Tem uma galerinha da Munil aí, legal. Enfim, obrigado por comparecer. Obrigado pelo convite também, Fabiano, tá? A gente ficou muito feliz e foi muito bom. Legal, eu que agradeço também a participação de vocês, foi muito bom estar junto, o pessoal da Jocum Sion também está ali, a Coral, né? Carol é de vocês, é da Munil, né? É que eu não vejo o rostinho, não consigo reconhecer, né? A pessoa não gosta de aparecer no... Então, tô na dúvida se é de vocês ou nossa aqui. Pois é, tem uma Carol aqui também, nossa aqui, né? Carol de Caxias do Sul. Mas, enfim. Não, acho que deve ser a Carol de vocês. Tá. Beleza. Pessoal, já foi saindo também agora, né? Chegamos a 30 pessoas, 30 telas, né? Pessoas é mais. Sim. Mas muito bom, gente. Obrigado. Vamos orar para a gente encerrar, então? Né? Você pode orar para a gente, então, Nicolas? Terminando aí abençoando a gente. Opa, com certeza. Vamos embora. Senhor, como é bom a gente poder encontrar na Tua Palavra direcionamento para nossas vidas, para a maneira como a gente toma nossas decisões e para a maneira como a gente, no fim, gostaria de ver o mundo, gostaria que as coisas funcionassem, as relações. Isso tudo nos dá confiança em Ti, Pai, e nos dá uma alegria profunda que impacta quem nós somos. Muito obrigado por isso, Senhor. Nos ajuda a entender como a Tua justiça chega até nós, Pai, pessoalmente e também no nosso mundo como um todo. E como isso impacta a maneira como a gente vive, a maneira como a gente se enxerga, como a gente enxerga o outro, nossa família, nossos amigos e o próximo, aquele que a gente tem uma relação, talvez que ainda não existe, mas que vai existir, para trazer a justiça, Pai, para levar o cuidado para aquele que necessita e para mudar a situação daquele que precisa, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos direciona nesses assuntos e que a gente possa sempre te buscar, Senhor, para encontrar a direção. Que o Teu Espírito nos guie, Pai, que a gente tenha um relacionamento próximo contigo e entenda para onde Tu quer que a gente vá. Muito obrigado e que o Teu amor impacte nossos corações dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Um último recado, tá? Eu estava esquecendo.
dia 28, quarta-feira que vem, a gente vai ter uma live aqui em Florianópolis com o Azaf Borba, né? O Azaf entrou em contato com a gente e ele se dispôs a estar vindo para Floripa, que a gente queria fazer uma noite de adoração e justiça, e ele tem uns projetos bem legais, né? O Azaf tem uns projetos com refugiados, no Líbano, com meninas, muito legal. E aí o Samuca, né, da MPC, fez a ponte aí para nós, que o Samuca é da igreja dele, e aí a gente até pensou em fazer assim à distância, né, lá em Porto Alegre, a gente aqui. E aí o Azaf, não, cara, eu vou para Floripa, eu quero fazer com vocês aí. Então ele está vindo para cá, a gente já reservou um local que a gente vai transmitir. Aí vai ser ao vivo, a gente vai estar transmitindo aí uma live de adoração e justiça com o Azaf. E aí vocês estão convidados, tá? Dia 28 a gente vai lançar o link para todo mundo aí, para estar participando junto. E vai ser uma bênção. A gente ouviu um pouquinho das histórias dele, né, com refugiados. E a gente dá um gás assim na galera que está acabando outubro, né, de justiça, mas para a galera continuar aprendendo, orando, praticando justiça, e a gente vai ter o Azaf aí dando testemunho para encorajar a igreja. Então, dia 28, tá? Às 8 horas da noite. Muito bom, hein? Poxa. É tentador. Nós vamos começar uma série semana que vem da Munil, mas agora tu quebrou nossas pernas aí, cara. Pois, é verdade, cara. Tem a série de vocês. Pô, desculpa, nem pensei nisso. Mas vê, quem sabe, eu vou fazer o seguinte, cara, de repente... Faz na quinta, cara, faz na quinta. Não, mas a questão é a data ele, né? Ele é super... Sim. A data que ele podia era quarta. A quinta, acho que já tem outro lugar que ele já vai viajar a quinta para outro lugar. Geralmente tem um monte de coisa na quarta, eu não posso. Mas aí vê, assim, a gente não está abrindo, assim, a gente não vai abrir para o público, assim, porque não comporta no lugar, tá? Mas, de repente... Se vocês tiverem interesse em participar, me dá uma relação, José. Tipo assim, tem uma galera aqui que ficou interessada em ir. Pessoal da Munil aí, só porque não cabe muita gente, né? O grupinho aí que participou aí. De repente... Presencial daí tu disse? Oi? Vai para fazer presencial? Vai presencial, porque vai ser lá no centro de Floripa. Legal. Né? Aí a gente pode, a gente vai estar lá, a gente aqui da Jocum, vai estar o Samuca com algumas pessoas da MPC, vai ter um pessoal lá da igreja, e aí eu posso, tipo assim, passar para vocês, a gente tem uns 10, uns 15 aqui da Munil que estava a fim de ir, aí a gente já reserva meio lugar para vocês também, entendeu? A gente não vai divulgar assim no cartaz para ninguém, então só para vocês poderem estar lá, porque não cabe, não comporta no lugar, né? Tá bom. Tá bom? Mas se quiserem, daí a gente dá um jeito lá. É legal para vocês estarem juntos, né? Vai ser uma noite de adoração, vai ouvir algumas coisas sobre testemunho de justiça e vamos ter um tempo de intercessão, de orar junto também, sobre algumas questões, assim, para a gente fazer um incentivo, assim, né, para a galera. O pessoal tá ansiando coisas presenciais aí, né? Pois é, e o local lá é top, assim, é um local bem, assim, é uma igreja top, que os caras colocaram até ozônio na igreja, você tem uma ideia. 1 hora antes do culto, os caras ligam aquele aparelho e fica o culto inteiro ligado, assim, as maquininhas, cara, que mata tudo que é bicho lá dentro, entendeu? Então o negócio é bem higienizado, assim, é bem... Aonde que é? Vai ser lá na Livres, em Jesus, lá no centro, onde é o cinema. É atrás da catedral, né? Isso, lá no Bita. No Bita. Já fui lá. Na época do banco de rap cristão. Tinha aquela banca lá, eu já ouvi falar dessa banca. Ó, o José gosta de rap, ó. Eu curto. Tá bom, gente? Tá bom, valeu. Até mais, pessoal. Então. Obrigado, viu? Boa noite para vocês. Obrigado por estarem com a gente aí. Abração. Foi muito bom. Até mais. Todo mundo aí. Bom ver vocês, cara. Saudade. Legal, Fabiano. Até mais. Falou.